mas o Flamengo, logo depois da parada técnica, ele se reencontra. Aí tem o Bruno Henrique também, que é rei dos clássicos, é impressionante como o Bruno E Henrique tem Luiz consegue fazer Araújo, gol. que todo Luiz jogo Araújo que entra faz um gol. faz um gol. Só que se a gente for analisar friamente a diferença das duas equipes, não tem surpresa. O Flamengo só confirmou e carimbou uma vaga dentro de campo. Vou falar titular desse Flamengo. O Flamengo ideal, na cabeça do Felipe Luiz, deveria ter a presença do Luiz Araújo, que hoje marcou um golaço. Meus amigos, e deu a lógica, né? O Flamengo vence mais uma sobre o time do Vasco. Só nessa temporada de 2025 já é a terceira vitória sobre os vascaínos. Flamengo que venceu o jogo da semifinal do Campeonato Carioca no Maracanã por 2-1, ou seja, vitória do Flamengo de virada sobre o Vasco, vai à grande decisão contra o time do Fluminense, que já está com o pé nessa final também, tá? Então teremos Flamengo e Fluminense aí na decisão no meio de semana. Vamos aqui acompanhar os bastidores, né, dessa vitória do Flamengo sobre o time do Vasco. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar todos os bastidores da vitória do Mengão. Mais uma. E vamos conversar com Carlos Eugênio Simon. Bom, Pascoal, o que é que você achou a superioridade do Vasco nos primeiros 20 minutos? Exatamente. Algo muito parecido com o que aconteceu no primeiro jogo, mas parece que o Vasco vai cansando, Pascoal. O treinador do Vasco, o Carille, disse que o time tem um problema mental, né? Que o time, quando não consegue sucesso, acaba se entregando para o insucesso. Mas esses 20 primeiros minutos, até aquela parada técnica, né? O Vasco foi melhor. A gente tem que admitir isso. Mas aí o Felipe Luiz consegue consertar, principalmente, o trabalho de marcação no meio-campo. Aí o Vasco começa a perder espaço no meio-campo. O Vasco faz 1-0. Seria realmente uma redenção para o Vasco da Gama virar o primeiro tempo com 1-0. Aí seria uma grande recuperação. Mas o futebol é feito de detalhes, né? E num desses detalhes, o Flamengo consegue a marcação do gol de empate e consegue também a marcação do segundo gol. E aí as coisas para o Vasco da Gama ficam muito complicadas, até porque o Coutinho acaba, numa bola que ele iria dominar, a bola foge e ele estica a perna e sente uma lesão, né? Parece que é uma lesão no adutor, pelo movimento que ele faz. Isso aí acaba tirando o jogador de muito tempo, de boa parte da temporada. O Coutinho é um grande jogador. O Coutinho, para mim, o Coutinho está no rol dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Ele é muito diferenciado. Mas as contusões perseguem o Coutinho. Como perseguiram o presidente do Vasco da Gama. Né? As contusões? Então, as contusões perseguem. O Pedrinho foi perseguido pelas contusões e o Coutinho também foi perseguido pelas contusões. E é claro que é um jogador que faz muita diferença no Vasco, né? Ele sai e aí as coisas mudam. O Payet entrou, mas o Payet não conseguiu modificar nem nada, zero de movimentação que pudesse ter uma Mas em jogo grande, isso aí é o Payet. Pois é, vamos falar sobre o Payet também. Eu quero falar especificamente sobre o Payet. Mas eu queria primeiro, assim, uma visão geral da partida, Dona. Como foi que você viu? Como é que é esse Vasco? Se você enxerga que pode ser algo realmente emocional nesse Vasco, que consegue apresentar um bom futebol, mas o Flamengo, logo depois da parada técnica, ele se reencontra. Aí tem o Bruno Henrique também, que é rei dos clássicos, é impressionante como o Bruno Henrique... E tem Luiz Araújo, que todo jogo que entra faz um gol. Faz um gol. Aí sai o Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo, o gol do Luiz Araújo. Eu acho que a diferença entre Flamengo e Vasco não está muito além da parte mental. Eu também. São realidades diferentes. O próprio retrospecto já diz isso. Se você analisar a gestão dos dois clubes e o que cada clube vem competindo, né, nos últimos anos, isso fica escancarado. E, mais uma vez, ficou escancarado no confronto. Pode até ter a parte mental, mas tem a parte física. O time do Flamengo é um time com muito mais saúde, com muito mais energia. Quando faz substituições, você vê, por exemplo, o Flamengo ele tinha vantagem, já estava classificado e o time continuava a pressionar alto. Você vê que é um time que tem essa pegada, ele joga em outra rotação. O Vasco vai perdendo gás, né? Ele havia sido já melhor no primeiro tempo da última partida no Newton Santos. Teve ali 20 minutos competindo, né? Até tentou subir um pouco a marcação, o Paulinho subia um pouco mais a marcação. E depois, acho que o Flamengo nem teve uma grande atuação,
Mas a diferença é tão grande que o Flamengo não precisa de uma grande atuação para superar o Vasco. Eu acho que nesse... Muito mais fácil, parece, para o Flamengo. A impressão que a gente tem é essa durante o jogo. Porque é um time superior tecnicamente, taticamente, fisicamente, mentalmente. É um grupo de jogadores e um treinador que, como jogador, se acostumou a levantar a taça. Eu acho que a gente vai ter o Simão aqui. Essa diferença é uma realidade. Tá. Ninguém luta contra isso. Mas eu acho que nesse jogo, especificamente, no primeiro tempo, a arbitragem prejudicou o Vasco. Você está falando do gol, você está falando do cartão Dois amarelo? lances. Para mim, o Bruno Henrique já estava amarelado e ele chega com um braço no rosto do João Vitor. Para mim, ele era um lance para segundo amarelo. E ele depois acaba fazendo o gol. E tem um lance que é a grande polêmica do fim de semana até agora na arbitragem, que foi o impedimento não marcado no gol do Bruno Henrique. De fato, as linhas traçadas do VAR no Campeonato Carioca, elas são mais grossas. Só que mesmo com a linha mais grossa, dá para ver parte da cabeça do Bruno Henrique à frente e do ombro também. Então, assim, polêmica instalada, para mim a arbitragem errou. Para mim o Bruno Henrique estava impedido, foi um gol irregular. Acho que o Vasco, se reclamar dessa questão da arbitragem, ele está correto e deve fazê-lo. Só que se a gente for analisar friamente a diferença das duas equipes, não tem surpresa. O Flamengo só confirmou e carimbou uma vaga dentro de campo. Falar sobre o Luiz Araújo é falar para mim sobre um jogador que desde da última temporada tem desequilibrado sem parar. Para mim ele é titular do Flamengo e ele tem essa energia, essa velocidade, o drible. Faz mais um golaço hoje, né? Saiu limpando. E mais uma grande atuação do Gerson, né? O Gerson comandando o meio-campo, mostrando por que ele é convocado para a seleção brasileira, e eu acho que ele tem que ser titular da seleção brasileira. Está jogando um nível muito alto o Gerson. Mari, como você viu esse jogo do Flamengo, essa vitória importante do Flamengo, mais uma vitória, né? E a classificação do Flamengo em cima do Vasco. E como é que você interpreta realmente essa mudança tão brusca de um Vasco de uma hora para outra na partida? Eu acho que ela não acaba acontecendo de uma hora para outra, porque se a gente for ampliar um pouquinho essa lupa, o Dona traz essa questão da arbitragem. O gol do Bruno Henrique é o gol de empate, o regulamento do Campeonato Carioca, mesmo o Vasco vencendo por um gol de diferença, daria pro Flamengo essa classificação. Então, o Vasco já tinha uma montanha, né, para subir, uma montanha mais alta que a do Flamengo. O 1-0 colocava o Vasco de fato na partida, precisaria de mais um gol para ter essa diferença. Então, o empate acontece, o Vasco vai para o intervalo e com certeza tem acesso às imagens. Então, ali gera uma questão, se de fato tem essa interpretação de uma linha mal colocada ou não. Eu acho que isso, para uma equipe que é vulnerável nessa questão mental, ela pode interferir para esse retorno. O Vasco volta para o segundo tempo, dá 10 minutos de jogo praticamente, 15 minutos de jogo, tem a lesão do Coutinho. Eu acho que a partir dali... 7 minutos ele se lesionou. 7 minutos, perdão. 7 minutos. 7 minutos. Se desenha uma outra cara para o Vasco. O Vasco perde o Coutinho, logo depois o Carille substitui o Nuno, e o Vasco perde o lado esquerdo, que funcionou tanto na primeira etapa. Assim, se a gente pontuava no começo da temporada, já na reta final da temporada passada, que o jogo do Vasco ele era muito direcionado de Piton para Verratti, quase sempre assim, o Vasco teve momentos em que conseguiu equilibrar um pouco as partidas usando o lado direito, depois foi perdendo todo mundo daquele lado por lesão, o jogo se desenhava sempre nessa jogada característica, do lado esquerdo, buscando o Verratti. Hoje o Verratti não conseguiu receber nenhuma bola, é um jogador que já tem uma idade avançada, que cansa, que não vai acompanhar o ritmo. O Flamengo tem uma defesa excepcional, muito bem pelos lados sempre, independentemente de quem joga, mais uma partida muito boa do Wesley, o Varela pelo outro lado, então o Verratti não conseguiu atuar. As ações ofensivas do Vasco se concentraram muito desse lado esquerdo, muito com o Coutinho e com o Nuno, muito. O Rayan, vez ou outra, participava um pouco do lado direito. Eu acho que as substituições, elas geram essa queda de rendimento do Vasco. O Vasco, ele não tem um elenco com essa possibilidade de permanecer no jogo. Assim, é diferente do que a gente viu de Copa do Brasil, do Nova Iguaçu, todo o desempenho que teve ali, diferente de fato... de um Flamengo que entra o Luiz Araújo e faz um golaço. Exatamente. Então, assim, o Felipe Luiz, ele Coutinho perde... hoje não teve o mesmo espaço no campo Não teve. que teve contra o Nova Iguaçu. Exatamente. Né? Contra o Nova Iguaçu, ele flutuava entre os volantes, os zagueiros, entre o lateral e a entrada da área, onde ele gosta de trabalhar, e bateu bem, fez um golaço de fora da área, a gente tem que recordar isso, mas ele não teve o mesmo espaço.
espaço. Não tendo o mesmo espaço, não produz da mesma forma, né? E aí o lance da contusão dele é essa aí, ó. Na batida do escanteio, a bola fica mais longa do que ele esperava. Quando a bola quica no chão, ela foge. E quando ela foge, ele não consegue dominar a bola. E ele acaba tendo ele puxa aqui a mão e bota a mão na parte da virilha. Vai fazer muita falta para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, eu tenho um sentimento a respeito do Vasco. O Vasco da Gama tem que se reforçar. Porque se o Vasco da Gama for assim para o Campeonato Brasileiro, com esse time, só com esse elenco, porque o Campeonato Brasileiro são 38 jogos. E vai precisar de muita gente. E a impressão que a gente tem é essa, né? Temos o Coutinho, e aí ele faz uma boa partida. Na próxima partida, todo mundo com muito cuidado. Não sabe se ele vai poder estar à disposição, provavelmente não. E aí chega o jogo seguinte, aí ele pode se machucar. Aí faz aí se recupera. E depois tem toda a recuperação. E volta. Bom, todo mundo querendo saber o que é que aconteceu com o Coutinho, se foi realmente um problema muscular, se é problema muscular, sabemos que demora um pouco mais a recuperação. Vamos para o Maracanã, vamos com a Roberta Barroso e ela vai trazer mais informações para a gente. Fala, Beta, tudo bem? Tá na zona mista? Tudo bem, Marcela? Beijo pra você, amigos do Sport Center, fã de esporte. Tô aqui na zona mista do Vasco, mas ela não vai acontecer. Os jogadores, inclusive, já estão deixando o Maracanã. E só quem vai falar, então, hoje é o Fábio Carille na entrevista coletiva. O Vasco acaba eliminado, então, do Campeonato Carioca, fora dessa final. Precisava vencer por 2 gols de diferença para conseguir essa classificação. Teve ali aquela esperança, quando aos 21 minutos o Nuno Moreira abriu o placar. Só que aí aos 34 veio a principal polêmica para os vascaínos nessa partida, porque o Bruno Henrique marca o gol e os vascaínos falam de impedimento no lance. A gente lembra que teve uma mudança no regulamento do Campeonato Carioca, que a espessura da linha passou para 12 centímetros, mas mesmo assim muita reclamação, inclusive quando os jogadores retornaram ali do vestiário, foram falar com a arbitragem sobre esse lance ali no gol do Bruno Henrique. Na segunda etapa, o Luiz Araújo balançou as redes, mas o Vasco tinha caído de intensidade logo depois do gol do Bruno Henrique. Foi um primeiro tempo ali que o jogo começou até aberto, mas aí depois desse gol intensidade, e na segunda etapa o Vasco não consegue encontrar caminhos, não consegue de fato jogar e apresentar aquele bom começo do início dessa partida. E aí teve a lesão ali, o Coutinho acaba sentindo aos 7 minutos, deixa o campo, e aí mais um problema então para o Carille administrar, ou a gente fica aguardando também o que a assessoria de imprensa vai passar em relação ao Coutinho, mas ele saiu sentindo muita dor, ficou colocando gelo na virilha no banco de reservas, e o Vasco então sai sem essa classificação para a final do Campeonato Carioca. O torcedor sai chateado, mas muitos falam que estão chateados, mas sabiam que era um resultado que deveria de fato acontecer por conta da estrutura que tem o Flamengo hoje, do elenco superior. Mas o torcedor sai bem chateado por conta principalmente desse lance do Bruno Henrique, porque na primeira etapa foi um Vasco que estava lutando, buscando o gol, conseguiu aos 21 minutos, e aí vem esse gol do Bruno Henrique. Agora o time se recupera, está classificado na Copa do Brasil. Esse era o principal objetivo, inclusive chegou à terceira fase da competição, e agora é olhar para frente. Marcela, é isso. Os jogadores, então, deixando o Maracanã. E eu volto com você no estúdio. Tá certo, Beta. Esqueci de lhe dar agora, né, pessoalmente, assim podemos falar, um parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Então, que você tenha aproveitado o seu dia trabalhando muito, porque isso também faz parte, né? É isso, Marcela. Beijo também para você, para todas as nossas companheiras. E é isso. Um dia assim, com muito trabalho, e é isso que faz a gente seguir nessa nossa luta. Volto com você. Tá bom, Beta, obrigada. É a prioridade, logicamente, da Roberta, com todas as informações. Qualquer informação do Coutinho, ela volta também para nos informar. Bom, Pedro Henrique Torre, ele está em um outro ponto lá do Maracanã para trazer mais informações agora do Flamengo. Vamos com o Pedro. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Muito boa noite, um beijo para você, abraço para todo mundo que está aí no estúdio. Exatamente, a gente tem outro ponto do Maracanã, na zona mista do Flamengo.
aqui um lugar melhor do que o da Roberta, que é climatizado pelo menos. Roberta deve estar sofrendo um pouquinho mais, além de não encontrar jogadores, deve estar sofrendo um pouquinho mais com o calor, que não foi tanto assim no Rio de Janeiro, mas é sempre um calorzinho de Rio de Janeiro. Agradecendo os companheiros que chegaram um pouquinho para o lado aqui para a gente poder fazer essa entrada, mas o Flamengo é finalista do Campeonato Carioca pela 7ª vez consecutiva. Desde 2019, o Flamengo carimba a vaga na final. E é o atual campeão, tenta o bicampeonato consecutivo, espera Fluminense ou Volta Redonda, um jogo na quarta-feira, dia 12. Os jogos do Campeonato Carioca da final, né, foram antecipados para não embolar ali com a data FIFA, enfim, podia ser muito em cima, os jogadores voltando. O Flamengo teve 4 convocados apenas para a seleção brasileira, fora, enfim, Equador, Uruguai, o Pulgar dessa vez ficou fora. Então o Flamengo conseguiu uma boa vitória aqui no Maracanã, de virada, tomou um susto, é verdade, tomou um susto ali com o gol do Nuno Moreira, mas ainda estava classificado, porque mesmo com uma derrota de 1-0, o Flamengo, por um gol de diferença, o Flamengo garantia essa vaga, foi o campeão da Taça Guanabara, abriu 1-0 no Newton Santos, no Engenhão, na última semana, com um gol do Bruno Henrique. Então, de certa maneira, estava ali no limite para se classificar, mas logo depois retomou, fez esse gol aí que os vascaínos reclamam, do Malinha, etc. Mas o Flamengo saiu com 1-1 no primeiro tempo. Teve uma chance com o Gerson, inclusive, de fazer aí na segunda etapa, fez o 2-1 com o Luiz Araújo, que muita gente comentaram aqui no Maracanã, Marcelo, tá pedindo passagem, todo mundo falando que o Luiz Araújo, quando entra, resolve e resolve bem. Uma preocupação aqui, a gente ainda não conseguiu apurar, tentando algum contato aqui no Flamengo, é com o Bruno Henrique, que saiu com um incômodo ali, um puxão ali na coxa, né? Na coxa direita, se não me engano, à esquerda, agora não lembro muito bem. Mas ele está com um incômodo em uma das coxas e o tempo é curto, porque quarta-feira, como eu disse, já tem outra decisão. E o outro jogo, o segundo jogo da final, vai ser daqui a uma semana, 15 ou 16. O Bruno Henrique vai sendo muito decisivo. Fez hoje o seu 100º gol pelo Flamengo. Então, tem 5 gols na temporada, foram 11 gols contra o Vasco, com a camisa do Flamengo, 22 gols em clássico. 55.096 presentes, uma turma animada aqui no Maracanã hoje, então a grande maioria de rubro-negros, e o Flamengo agora quer trabalhar, enfim, em cima dessa final de Campeonato Carioca, e tendo em mente, é sempre bom a gente lembrar, que o Felipe Luiz está com aquele mantra: não vou matar ninguém no Campeonato Carioca. Então tem um desafio aí. Bruno Henrique sentiu, o Danilo hoje sentiu alguns incômodos, não foi nem relacionado, por exemplo. O Varela seguiu na lateral esquerda porque o Alexandre estava voltando de lesão. Entrou só no segundo tempo ali, jogou alguns minutos. Então ele está rodando o elenco bastante ali nessa questão, com minutagem, de olho no restante da temporada. O que o Felipe Luiz vai fazer? Não sei. E os dois que vão aparecer por aqui, Alexandro e De La Cruz. Vamos perguntar para eles como é que está essa questão de carga, porque são 2 jogadores que são muito bem tratados nesse quesito. O Alexandro, como eu disse, voltando de lesão, entrou só no segundo tempo, e o De La Cruz não jogou semana passada porque era campo sintético. Então jogou hoje, saiu, enfim, no segundo tempo, aplaudido pela torcida, fisicamente estava inteiro, fez uma boa partida. Então a gente vai observar como é que esses jogadores estão analisando essa minutagem, esse controle de carga que o Felipe Luiz está fazendo, que é bem distinto do que houve no passado com o Tite, especialmente no Campeonato Carioca, onde o Flamengo pisou no acelerador e agora tem sido bem diferente. Mas é isso, Flamengo 7ª vez na final de Campeonato Carioca, a gente está no aguardo aqui, se pintar bolinha, a gente chama rapidinho De La Cruz ou Alexandro, são os 2 escolhidos para passar por aqui na zona mista do Flamengo, finalista do Campeonato Carioca. Marcela. Valeu, obrigada, viu, Pedro, pelas informações. Então, Pedro, se chegar a informação sobre o Bruno Henrique, o Wesley também, que sentiu ali a panturrilha, o Pedro volta e volta também com as entrevistas dos jogadores que vão passar ali na zona mista. É um ponto interessante. O Pedro fala sobre o Luiz Araújo. Faz gol, ele entra no lugar do Bruno Henrique, que sai machucado, e muitos torcedores pedem já o Luiz Araújo como titular. Ele merece ser titular deste Flamengo e entra no lugar de quem? É bom que ele esteja na fase de recuperação, porque ele está vindo de lesão, né? E ele está entrando sequentemente, fazendo gols, jogando bem. O Plata é um jogador que, taticamente, é muito importante para o time do Flamengo. Ele, às vezes, atua como um meia-ponta pela direita ou é meia-ponta pela esquerda, dependendo das circunstâncias. E, às vezes, o Flamengo precisa dele como centroavante,
porque o Bruno Henrique sai, e como o Pedro ainda não está recuperado, precisa dele como centroavante. E o centroavante, o Juninho, que foi contratado, também está lesionado, não consegue jogar. Quando o Felipe diz que não vai matar nenhum jogador no Campeonato Carioca, é uma frase que só soa da seguinte forma: eu não vou exigir tudo que eu posso dos jogadores. Porque os jogadores se lesionam, faz parte do futebol a lesão. Historicamente, os jogadores... Hoje, a gente viu um festival de lesões. Porque as lesões muito mais acontecem nesse momento porque tem a pressão psicológica. O jogador se esforça mais até do que deve, se empenha mais do que é esperado. E a lesão vem. É natural que no momento de decisão, todo mundo queira participar com brilhantismo. E aí acontece. O Wesley saiu com a fisgada na panturrilha. Será que foi só cãibra? Eu espero que sim. Porque a grande oportunidade dele é na seleção brasileira. Ele está precisando desse momento, está vivendo esse momento com muita intensidade. O mesmo a gente pode dizer para os outros jogadores, como o Felipe Coutinho, que vai fazer muita falta para o Vasco. Enfim, os jogadores que saem lesionados. Mas, para mim, ele merece uma oportunidade como titular, o Luiz Araújo. Porque ele entra e faz gol. Impressionante, né? Jogo sim, jogo não, jogo sim, ele vai lá e faz o dele, guarda em jogos importantes. Em jogos importantes, ele também aparece. Não é jogador de partida comum, ele é jogador de jogo grande. Quando precisa, ele aparece. Para mim, já desde a última temporada, Marcela, ele já era um dos protagonistas do Flamengo. Já era um grande destaque pela dedicação que ele tem sem a bola. É um jogador que acelera muito, ele se encaixa muito no estilo de jogo do Felipe, porque ele pressiona, ele bota velocidade quando é necessário. E o principal, ele é muito versátil. Se você coloca o Luiz Araújo para jogar pelo lado esquerdo, ele rende. Para jogar pelo lado direito, ele rende. Para jogar por dentro, ele rende. Ele é aquele cara que rompe as linhas, acelera o jogo, joga em outra rotação. E eu acho ele mais jogador que o Plata. Eu acho que é um jogador que ele consegue equilibrar essa parte tática de ajudar em recomposição e ele entrega mais do ponto de vista ofensivo. Ele é mais criativo, ele tem mais recurso no X1, tá mais adaptado, o drible está também, mais adaptado, entrega o gol, entrega assistência. Naturalmente, ele vem crescendo, né, ganhando mais ritmo, né, na temporada, e eu acho que hoje ele deveria ser titular do Flamengo. Para mim, ele é titular desse Flamengo. O Flamengo ideal, na cabeça do Felipe Luiz, deveria ter a presença do Luiz Araújo, que hoje marcou um golaço. Depois eu fiquei pensando, Mari, será que... Bom, ouvimos o Pedro falar, está lá todos os dias, falando sobre um Felipe Luiz que tenta mesclar o time, que não quer matar os seus jogadores. Ele também não precisa matar ninguém, porque, lógico, essa época a gente vê jogador já se machucando. Então, Bruno Henrique hoje, que sai com a mão no posterior da coxa, Wesley com a mão na panturrilha, o próprio Coutinho, que também sentiu. Na temporada ele já ficou sem lateral esquerdo de ofício ali, verdade. Né? Ele não precisa nem poupar ninguém, porque acaba se machucando hoje, mesmo. O jogo acaba acontecendo. Mas será que pode ser isso? Ainda estou vendo a volta do Luiz Araújo, mas ele é o titular desse time? Eu acho que é até uma pergunta interessante para quem vai participar da coletiva, né? Porque assim, o Donan cita a temporada passada, quando a gente volta na fase daquele Flamengo super embaixo, numa rotação péssima, aquele jogo contra Amazonas de Copa do Brasil, quem entrava com uma outra energia e dava uma outra cara para o Flamengo era o Araújo. Então, assim, eu acho que eu falo sobre ele estar mais adaptado até a esse tipo de Flamengo que já se apresentou enquanto ele está por aqui, né? Então, assim, com o Felipe Luiz ainda mais. É um jogador que tem muita qualidade individual, no coletivo, ele se encaixa muito bem, ele se associa muito bem, e eu acho que ele cobre também áreas diferentes ali desse ataque, que não faz, entre aspas, ele ficar brigando com alguém pela posição. Então, eu acho que a gente pode ouvir do próprio Felipe o que ele pensa. Meus amigos, vou falar pra vocês, hein? Não deu para o Vasco, né? O Flamengo conseguiu vencer mais uma. E, galera, os números são impressionantes. Dos últimos 32 jogos, 19 vitórias do Flamengo, 11 empates e apenas 2 derrotas, né? 2 vitórias do Vasco. Então, realmente, uma hegemonia do time do Flamengo pra cima do time do Vasco, que, inclusive, já começou o chilique, né? Como se não bastasse, nós já imaginávamos isso. Tá aí, ó, o Pedrinho foi pra coletiva da chilique, já tem aí um monte de vascaíno dando chilique, como se o Flamengo não fosse vencer a partida e não fosse classificar, né, meus amigos? Todo mundo já sabia que era 100-0, ou seja, nas fichas ali de aposta era 100-0, não tinha jeito. O Flamengo ia classificar, não tinha jeito, é cravado. E aconteceu a lógica, né? Aconteceu a lógica, o Flamengo está na final e vai para esse confronto agora, já no meio de semana, na quarta-feira,
Flamengo e Fluminense, tá? O Fluminense vai passar certamente do Volta Redonda, fez um placar muito grande. E teremos mais um Fla-Flu na decisão do Campeonato Carioca. Mengão, primeiro finalista do Campeonato Carioca de 2025. Eita, o malvadão tá on. Já ganhamos a Guanabara, ganhamos a Supercopa e agora estamos em busca desse Carioca. Vai dar tudo certo. Felipe Luiz segue invicto aí na temporada. Galera, vou deixar aqui os créditos pro canal da ESPN Brasil, tá? O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito aqui no nosso canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nesse botãozinho, coloca ali em todas as notificações também no sininho, para você passar a receber aí todos os conteúdos do Mengão, tá? É importante você deixar o sino ativo e peço a você para deixar o seu like, não paga nada, é 0800, só clicar aí no botãozinho do dedinho para cima e você já vai estar ajudando demais o crescimento do nosso canal, afinal de contas, né, é um canal independente do Mengão, né, isso fortalece ainda mais o nosso Flamengo. Tamo junto? Já já eu volto com mais bastidores dessa vitória do Flamengo sobre o time do Vasco no Campeonato Carioca. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!